Nós estamos analisando a primeira epístola de Paulo, ou melhor, de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Se fosse o Wilde aí que tivesse aqui, ele dizia assim, é só para saber se vocês estão acordados. Mas primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Chegamos ao capítulo 5. Hoje nós vamos ler versos 1 a 6. Se você acompanha a gente aí pela internet, caiu de paraquedas nesse canal aí, saiba que a gente está pregando uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Já chegamos no último capítulo. Você que está nos visitando, saiba disso também. Nós temos o hábito de pregar série de sermões em um livro da Bíblia. Então, chegamos ao capítulo 5, versos de 1 a 6, ok? Eu vou ler, você vai acompanhar silenciosamente, sempre lembrando que eu uso uma versão diferente da Almeida atualizada, a minha é a Nova Almeida atualizada, então talvez haja aí pequenas diferenças no texto, na versão bíblica, mas nada que vá nos atrapalhar. E a minha sugestão é sempre que você não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta e vá acompanhando aí na sua Bíblia o meu esforço para ajudar você a entender o sentido daquilo que está escrito aí, tá bom? Então diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar, pedindo a ajuda do Espírito Santo para ter uma boa compreensão desse texto. Deus bondoso, damos-te graças por nos aceitares mais uma vez aqui na tua presença. Nenhum de nós merece estar aqui. Nenhum de nós merece pisar os teus átrios. Aqui estamos, certos de que somos aceitos, porque um cordeiro morreu em nosso lugar. E agora, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a ter uma boa compreensão do texto que acabamos de ler. Desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento e que a tua palavra caia no nosso coração hoje, como semente numa boa terra, e que produza em nós frutos de vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, não há como exagerar a importância da liderança, uma boa liderança na vida do povo de Deus. Ao longo da história, nós vamos perceber o quão benfazeja foi
uma boa liderança na vida do povo de Deus. E vamos perceber também o quanto malefício trouxe para a vida do povo de Deus uma liderança ruim. Portanto, não tem como exagerar a importância de uma boa liderança na vida do povo de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir o quanto líderes tementes a Deus, como Moisés, como Davi, como Neemias, foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para conduzir o povo no caminho da fidelidade, para conduzir o povo em segurança, para propiciar bênçãos espirituais na vida do povo de Deus. Por outro lado, você vai descobrir também na Bíblia o quanto líderes maus, como Saul, como Roboão, como Jeroboão, levaram o povo de Deus à desobediência, à divisão, à idolatria. E Pedro certamente sabia disso. Pedro certamente está consciente da importância de uma boa liderança para a vida da Igreja de Cristo. E é por isso, talvez, que antes de concluir a sua carta, ele está aqui agora se preparando para a conclusão da carta, mas antes de concluir a sua carta, ele traz à tona esta questão da liderança cristã. Vocês já sabem que Pedro está aqui escrevendo para uma igreja que estava passando por tempos difíceis. Vocês já sabem que ele está tentando aqui ajudar cristãos que estavam enfrentando um cenário de hostilidade e dificuldade. Talvez seja por isso também Pedro sabia que, sobretudo em tempos difíceis, a liderança tem um papel fundamental na vida do povo de Deus. Então, por isso, nessa passagem, Pedro está aqui se dirigindo aos líderes, ele também tem uma palavra aos liderados, com o propósito de garantir uma boa liderança para a igreja da Ásia Menor, naquela situação difícil pela qual eles estavam passando. Então vamos aprender hoje sobre a liderança cristã, aqui com o apóstolo Pedro. O que é que Pedro nos ensina aqui sobre a liderança cristã? Primeiro, Pedro nos ensina aqui a respeito de qual é a tarefa dos presbíteros. Pedro diz aí com todas as letras que a tarefa dos presbíteros é pastorear. Veja o verso 2. Pedro diz aos presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus. Então, não pode haver dúvidas quanto à tarefa dos presbíteros. Presbíteros são pastores. Então, qual é a tarefa dos presbíteros? É a tarefa de pastorear. Irmãos, nós estamos tão acostumados a chamar líderes da igreja de pastores, que nós nos esquecemos, às vezes, de que esta é uma metáfora, é uma linguagem metafórica. Talvez se a gente pedisse para uma das nossas crianças que fazer um desenho de um pastor, talvez ele desenhasse um líder da igreja, não é? Colocasse alguém com terno, gravata, falando no púlpito, não é? Mas a gente precisa se lembrar de que pastor é uma imagem, é uma metáfora
que o Espírito Santo usa nas Escrituras, para falar do próprio Deus e para falar da liderança que o Senhor institui sobre o seu povo. O Espírito Santo tomou emprestada a imagem de um profissional que era muito conhecido no antigo Israel, para se referir aos líderes do povo de Deus. No antigo Israel, pastor era aquele que trabalhava cuidando do gado ovino, de ovelhas. Então, o Espírito Santo quer que nós olhemos para o trabalho do pastor de ovelhas para que possamos entender melhor a tarefa do líder cristão. Por quê? Porque há bastante similaridade entre o trabalho do pastor de ovelhas e a tarefa do presbítero, do líder eclesiástico. Assim como o pastor cuida das ovelhas, o presbítero tem a tarefa de cuidar das pessoas. Irmãos, isso é muito importante. Embora o presbítero tenha que lidar com questões administrativas, você precisa saber que o presbítero não é essencialmente um administrador de empresas. Embora a igreja tenha a sua estrutura organizacional, você nunca deveria pensar no conselho da igreja, o conselho de presbíteros, como esses conselhos do mundo corporativo. Você pensa lá na empresa, lá na companhia, o conselho fiscal, o conselho administrativo, o conselho financeiro, etc. E como tem o mesmo nome, você é tendente a encarar o conselho da igreja pensando na mesma natureza. Mas na igreja, o conselho de presbíteros é um colegiado de pastores. Presbíteros, diz Pedro aqui, pastoreiem o rebanho de Deus. Então, pastor é uma imagem que ajuda a gente a entender a tarefa que Deus nos deu como líderes de igreja. Nossa tarefa é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Pastor é aquele que alimenta as ovelhas, pastor de ovelhas, literalmente falando. É aquele que guia as ovelhas. É aquele que protege as ovelhas. Então, do mesmo modo como um pastor de ovelhas alimenta, guia, protege as ovelhas, assim também o presbítero é chamado a alimentar, guiar, proteger aquelas ovelhas, aquelas pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados. Não é assim que o salmista diz lá no Salmo 23, falando do que Deus faz com ele, não é? O Senhor é o meu pastor. Ele me leva para pastos verdejantes, me alimenta, me nutre, me leva para águas tranquilas. Ele me protege dos meus inimigos, não é? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele me protege, me guarda. E nós, como pastores auxiliares do Senhor, temos esta mesma tarefa. Assim como o pastor alimenta, assim como o pastor guia, assim como o pastor protege as ovelhas, assim também os presbíteros são chamados a alimentar, a guiar, a proteger as ovelhas.
E o alimento oferecido pelo presbítero é o próprio Cristo, não é? Por meio do Evangelho da graça. Daqui a pouco nós vamos ter a ministração da Santa Ceia. Não sei se você já percebeu isso, mas essa tarefa dos presbíteros é encenada a cada Santa Ceia. É uma encenação do trabalho do presbítero. Quando eles saem aqui com as bandejas para servir vocês, o que está sendo encenado aqui é que esses homens têm a tarefa de alimentar o rebanho que se reúne aqui. E alimentar com o próprio Cristo, né? Então, esta cerimônia da ceia é altamente significativa, porque uma das verdades que são sinalizadas, não é? Uma das verdades que é sinalizada na Santa Ceia é esta verdade de que o presbítero recebeu do Senhor a tarefa de pastorear, alimentar, guiar, defender. Os pastores de ovelhas do antigo Israel, muitas vezes, tinham que defender as ovelhas de ataques de predadores. Às vezes um urso, às vezes um leão, às vezes um lobo atacava o rebanho. E o pastor precisava defender o rebanho desses ataques. Do mesmo jeito, os presbíteros são chamados a defender os crentes, que são ameaçados, não por lobos, leões e ursos, literalmente, mas por um falso evangelho, pela religião falsa, pela doutrina errada, por práticas ímpias. Então, esse é o papel dos presbíteros. Então, o que nós aprendemos hoje com Pedro aqui? Qual é a tarefa do presbítero? Pastorear o rebanho de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, não apenas a respeito, aprendemos aqui não apenas a respeito da natureza da tarefa, mas nós aprendemos aqui também o modo como essa tarefa deve ser desempenhada. Então já vimos a natureza, vamos ver agora como o presbítero deve desempenhar dessa tarefa que o Senhor lhe deu. No verso 2, você pode ver na sua Bíblia, Pedro diz aí que os presbíteros devem desempenhar dessa tarefa não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por obrigação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usa a mesma linguagem que Pedro usa aqui. Lá Paulo está falando de outro dever nosso. Lá Paulo está falando da contribuição cristã. Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Paulo diz que a contribuição cristã deve ser feita não por obrigação, mas espontaneamente. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. É a mesma linguagem aqui, o assunto é outro, mas a linguagem é a mesma. Pedro está dizendo aqui algo semelhante. Quanto ao modo de pastorear, o pastor, o presbítero, e no nosso caso, eu também sou um presbítero, não é? Presbítero regente, presbítero docente. Eu sou presbítero, os irmãos que compõem o conselho são pastores. Então, nós devemos exercer a nossa tarefa não por obrigação, mas espontaneamente. Não devemos fazê-lo constrangido por alguma obrigação
ou de má vontade, mas de livre vontade e com alegria, como Deus quer. Se Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, eu posso dizer, já que a linguagem é a mesma, que Deus ama quando pastoreamos com alegria, quando servimos com alegria. Isso honra mais o Senhor. Eu tenho sempre dito isso a vocês aqui, não é? Eu aprendi isso com John Piper. John Piper ficou conhecido como o teólogo da alegria, porque a tese dele é esta, que Deus é mais glorificado quando nós o servimos e o adoramos com alegria. E a metáfora que eu sempre uso aqui, já usei outras vezes e vou usar mais uma vez para que você entenda. Pense comigo. O que honraria mais a minha esposa? Se eu dissesse para ela, Eliane, gastar tempo com você é a minha obrigação. Ou se eu dissesse, Eliane, gastar tempo com você é o meu prazer, é a minha alegria. Óbvio que a segunda opção honraria mais a minha esposa. Então, o Senhor não quer que o presbítero cumpra a sua tarefa por obrigação, mas voluntariamente e com alegria. Então, esta é a primeira atitude requerida aqui. Mas há uma segunda atitude. Além de pastorear de boa vontade e não por constrangimento, aí na segunda metade do verso 2, Pedro diz também que os presbíteros devem pastorear não por ganância, mas de boa vontade. Irmãos, este texto e outros textos da Bíblia nos levam a concluir que a prática de recompensar pastores, líderes eclesiásticos financeiramente com o seu trabalho começou bem cedo na igreja. Então, nós temos vários textos da Bíblia que nos dá esta revelação. Por exemplo, lá no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, Paulo deixa claro que o sustento da igreja é um direito do obreiro cristão. Então, essa prática de retribuir financeiramente o trabalho pastoral começou bem cedo. Mas esta passagem aqui me faz entender que o abuso desse direito também começou bem cedo. Porque aqui Pedro está prevenindo esse abuso. Pedro está dizendo aqui que o ministério pastoral não deve ser motivado pela cobiça do ganho financeiro. O pastorado não deve ser movido a dinheiro. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso ele diz que os presbíteros não devem pastorear por ganância, mas de boa vontade. Então, como é que o presbítero deve desempenhar essa sua tarefa de pastorear? Primeiro, voluntariamente, com alegria. Segundo, não movido por ganância. Mas há uma terceira atitude aí. Veja no verso 3. Pedro diz que os presbíteros não devem pastorear como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Irmãos, o verbo dominar aí,
dominadores, traz aquela ideia de exercer a liderança, exercer o controle por meio da força, pelo constrangimento. Então, Pedro deixa claro que a autoridade do presbítero não deve ser imposta pela força, mas pelo exemplo, não é? Não como dominadores, mas sendo exemplo daqueles que lhes foram confiados. É sintomático que Pedro diga nessa passagem que os presbíteros são cuidadores de um rebanho que não lhes pertence, não é? Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, não como donos das ovelhas. Nós fomos chamados a cuidar de um rebanho que não nos pertence. Ovelhas que foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. E ele nos confiou o cuidado. Então, qual é a tarefa do presbítero? Você aprendeu hoje que é pastorear. Como é que eles devem fazer isto? Você aprendeu, não por obrigação, mas espontaneamente. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, mas sendo exemplos do rebanho. Então, primeiro, aprendemos qual é a tarefa. Segundo, como ela deve ser desempenhada. E, finalmente, ele dá aos presbíteros uma razão para agirem desta maneira. A razão está no verso 4. Ele diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês, presbíteros, que cumpriram bem a tarefa, receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, Pedro encerra essa parte de fala aos presbíteros da Ásia, assegurando a eles que na vinda do Senhor, quando ele se manifestar, Supremo Pastor, os presbíteros cumpridores que cumpriram bem a sua tarefa serão recompensados por terem pastoreado o rebanho de Deus com correção. Pedro diz que eles receberão uma coroa. A versão Almeida atualizada diz que é uma coroa imarcessível. Que é imarcessível, que não murcha. Não sei se existe essa palavra, mas eu vou inventar. É uma coroa imurchável, não é? Imurchável, aquela coroa que não murcha. Imarcessível. Irmãos, certamente Pedro tem em mente aqui aquela maneira de honrar na antiguidade os atletas, não é? No atletismo, naquelas competições olímpicas. Então, os atletas, os campeões, eles eram honrados recebendo uma coroa de folhas, de louros, não é? Na sua cabeça. Mas Pedro está lembrando aqui que o Senhor vai nos honrar também com uma coroa, mas diferentemente da coroa dos atletas, que murchava com o tempo, a coroa que os presbíteros fiéis receberão é imarcessível, não murcha, não perde a beleza, não perde o brilho. Então, nessa parte do texto, Pedro se dirigiu aos presbíteros. Agora, quando chegamos aí no verso 5, Pedro vai se dirigir aos liderados, aos crentes. Ele diz no verso 5: peço
igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Aqui a gente precisa ser cuidadoso para explicar bem esse versículo. Porque essa expressão aí, mais velhos, a palavra grega que é traduzida por mais velhos no verso 5, é a palavra presbiteroi. É a mesma palavra que no verso 5 é traduzida por presbíteros. Ela pode ser traduzida por os mais velhos, o ancião, presbíteros, ou pode ser traduzida por presbíteros. E normalmente na igreja daqueles dias, o presbítero era, ou os presbíteros eram normalmente os mais velhos da comunidade, os mais experientes da comunidade. Então, a versão de Almeida atualizada, e a minha versão aqui também, a Nova Almeida atualizada, traduz como mais velhos. Mas eu pessoalmente creio que Pedro não está pensando aqui numa antítese de idade. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Ele não está pensando numa antítese de idade. Eu creio que ele está pensando numa antítese de ofício. Jovens, submetam-se aos líderes da igreja, aos presbíteros. Então, eu creio que o termo seria melhor traduzido por presbíteros, aí também no verso 5. Vou dar aqui a minha razão. A minha razão é a seguinte: Pedro começa o verso 5 com um advérbio igualmente. Então, preste bem atenção na estrutura do texto. Depois de dar orientações aos presbíteros na sua relação com as ovelhas, aí ele diz assim, igualmente, e passa a orientar agora as ovelhas em relação aos presbíteros. O advérbio igualmente indica que, embora Pedro esteja agora se dirigindo a um grupo diferente de pessoas, não aos presbíteros, não aos líderes, mas aos liderados, igualmente indica que ele não mudou de assunto. Então, qual era o assunto anterior? A relação dos presbíteros com os seus liderados. Agora ele diz, igualmente mudou o foco. Agora não são os líderes. Ele está falando para os liderados. Mas o assunto é o mesmo. Ou seja, primeiro ele fala da relação dos líderes para os liderados, e agora ele fala da relação dos liderados para com os líderes. Então, os liderados devem sujeição aos líderes da igreja. Mas você vai dizer, reverendo, mas aí está a palavra jovens. Se ele está se dirigindo a toda a igreja, por que ele falou dos jovens somente? Não é? Eu não sei, é difícil saber. O dia que a gente se encontrar com Pedro, a gente pergunta para ele lá no céu. Brincadeira, desculpem. Mas é difícil saber. Mas eu tenho aqui um palpite. Talvez seja porque jovens é aquela faixa etária do rebanho que tem maior dificuldade com sujeição. É a faixa etária do rebanho mais tendente à autossuficiência, mais tendente à rebelião. Então eu imagino que Pedro foca aqui nos jovens por causa disso, não é? Talvez seja por isso que ele fala mais diretamente aos jovens, mesmo se dirigindo a todos os liderados.
Agora notem que depois de falar aos presbíteros e ao rebanho separadamente, Pedro, ainda no verso 5, se dirige a todos, líderes e liderados. Dê uma olhada no verso 5. Ele diz: que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Todos, como entender todos aqui? A minha tese é que todos aqui deve ser entendido como se referindo aos presbíteros e às ovelhas, aos líderes e aos liderados. Então preste bem atenção na estrutura do texto. Ele passa um tempo falando com os presbíteros, como é que vocês devem exercer a liderança. Depois ele se dirige aos liderados, jovens, submetam-se à liderança dos seus presbíteros. E ele termina reunindo todo mundo numa fala só. Todos agora, líderes e liderados. Qual é a mensagem? Humildade. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Por que ele faz esse apelo à humildade, incluindo todo mundo? Irmãos, o que é que atrapalha a liderança de um presbítero, de um líder? O que leva um líder a abusar da sua autoridade? A soberba. A soberba. O que leva um liderado a se rebelar contra o seu líder? A soberba. A soberba. Tanto o abuso da autoridade quanto a rebelião brotam do mesmo veneno, a soberba. Por isso, tanto líderes quanto liderados precisam de quê? Humildade. É por isso que ele fecha dizendo que todos, tanto líderes quanto liderados, se revistam de humildade no trato uns com os outros. Qual é a santificação do líder? Liderar com humildade. Qual é a santificação do liderado? Submeter-se à liderança com humildade. Então, todos devem se revestir de humildade no trato um com os outros. Mas a razão que Pedro dá, para terminar, a razão que Pedro dá para que nós cultivemos um espírito de humildade não é apenas de natureza pragmática. Note que a razão que ele dá é bíblica e teológica. Por que o líder deve se revestir de humildade? Por que o liderado deve se revestir de humildade? É porque a coisa funciona melhor assim? Também. Mas o argumento de Pedro não é pragmático somente. Pedro não é um moralista somente. A razão que ele dá é bíblica e teológica. Por que deve ser assim? Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Ele está citando Provérbios 3,34. A razão que ele dá é bíblica. A razão que ele dá é teológica. Por que eu preciso cultivar, enquanto líder, um espírito humilde? Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por que você, que está sob a minha liderança, deve humildemente se submeter à minha liderança? Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes.
Essa é a razão. Ela é bíblica e teológica. Deus resiste aos soberbos. Irmãos, Deus se opõe ao líder soberbo. Deus se opõe ao liderado soberbo. O presbítero arrogante ou a ovelha arrogante tem Deus como seu opositor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ter Deus como nosso opositor não é uma coisa boa. Porque Deus sempre ganha. Deus sempre ganha. Não é bom ter Deus como nosso opositor. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá a sua graça aos humildes. Um presbítero humilde tem Deus como aliado. Uma ovelha humilde tem Deus como aliado. E ter Deus como aliado é uma coisa boa. Se Deus é por nós, percebe? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. E aí Pedro termina, então, fazendo um apelo tanto para líderes quanto para liderados. O desafio é um só. Qual é o nosso desafio como líderes e como liderados? Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, nos exalte. Para os presbíteros, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa estar consciente de que a sua autoridade foi delegada pelo Supremo Pastor. Você é apenas auxiliar dele e vai prestar contas a ele. Para os liderados, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa estar consciente de que os presbíteros são uma dádiva de Deus para a igreja. Uma boa liderança é uma bênção de Deus para a igreja. Deus deu pastores e mestres à igreja para o bem dela. São instrumentos que Deus usa para cuidar da sua alma. Portanto, que todos nós aqui em nossa igreja, líderes e liderados, nos revistamos de humildade no trato uns com os outros. E como fazer isso? Nos submetendo a Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, esse é o caminho para uma igreja saudável. Esse é o caminho para uma igreja abençoada. Que Deus nos ajude a trilhar o caminho da humildade. Amém.